Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. O pessoal vai entrando aqui agora. Vamos já começar o nosso Neo Talks de hoje. Enquanto o pessoal entra, eu vou contando uma história rápida que não tem nada a ver, mas que vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Em 2019, eu fui morar na casa dos meus pais, que era uma casa antiga, e fiz uma reforma lá. Só que a casa estava à venda. E aí minha mãe falou assim, ó, a hora que vender a casa, eu te ajudo, porque o meu apartamento estava sendo construído. E estava na planta e construiu, né? Passou um tempo, vendeu a casa e aí ela pegou a parte dela do dinheiro, pagou um monte de coisa que ela tinha que pagar e me ajudou com o que sobrou. E por que eu estou falando isso? Porque não importa muito o quanto ela me ajudou, com quanto de dinheiro ela me ajudou. O que eu quero dizer aqui é que ela me ajudou com tudo que ela tinha. Tudo que sobrou ela me ajudou. E eu vou fazer isso parecido aqui hoje para vocês. Eu vou dar tudo de mim. Vocês vão estar aqui durante uma hora no Neotalks. Eu vou dar tudo que eu tenho aqui para vocês. Não importa se é muito, viu, gente? Pode não ser quase nada, mas vai ser tudo o que eu tenho para dar. Eu vou me dedicar ao máximo aqui. Espero que vocês tenham aí essa hora de muito, assim, prazer, né, de uma certa forma e conhecimento e um tempo bom aqui com a gente, né? Então, o evento já está começando. Primeiro, quero agradecer todo mundo que está com a gente aqui, né? Ah, agradecer todo mundo que está aqui, né? Eu sou o Tiba, pode me chamar de Tiba. Meu nome é Ricardo Tiba, mas pode chamar de Tiba. Eu até gosto de todo mundo que me chama de Tiba, que já me conhece um pouco mais, então fiquem à vontade de me chamar de Tiba. Eu vou estar aqui com vocês nessa série. O tema de hoje é um tema que pesa direto na cadeira de quem lidera o atendimento. O que, o que decidir sobre a IA antes da regulação que está para ser aprovada, né, a PL 2338, que é o marco legal da IA. Então, é bom que você decida antes, né, do que você ter que correr atrás, né, do que eles decidirem. E aí é um prejuízo grande, né? Então, primeiro, eu tenho que dizer que o NeoTalks não é aula, não é uma aula, ah, não é apresentação de produto, é uma conversa estratégica que eu faço pergunta, a gente gera um debate aqui, fala sobre o assunto. Quem está assistindo pode participar com enquete, pode mandar pergunta, a gente vai estar fazendo o possível aqui para ler, tá? Então fique à vontade. Aqui eu quero fazer uma interação aqui com o maior número de gente possível, tá? A gente tem o nosso convidado, que eu já já vou apresentar para vocês, mas eu quero que todo mundo participe, tá bom? Então, voltando para o tema aqui, é o quê? IA no atendimento. O que decidir antes que vire obrigação? Já vai pensando, já vai pesquisando, né, se der tempo, para interagir com a gente aqui, tá? Falando um pouco mais sobre mim, eu sou o Tiba, como eu falei para vocês, especialista em atendimento ao cliente, né, que a gente chama de CX, e soluções omnichannel. Sou muito curioso por tecnologia, sou um heavy user de IA já, posso dizer assim, né? Tenho Gosto muito de edição de vídeo, faço muito vídeo. Quem me segue há algum tempo já sabe, gosto de boas conversas. Já em 2019, eu lancei um canal de entrevista, chama ainda, ele ainda existe, Me Conte. Então, antes desse boom de podcast, eu já tinha o meu canal. Então, eu gosto de falar das pessoas, gosto muito de gente. Eu falo que todo mundo tem algo para ensinar, né? Então, não tem ninguém que vá contar sua história que a gente não vai aprender alguma coisa. Então, eu criei o Me Conte já em 2019. Criei o Atômicos também para falar de mecânica quântica. Então, eu gosto muito disso. Fala assim, mas você então se acha o bom apresentador? Não, eu me acho bem ruim, mas eu gosto. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E aí, de tanto fazer, a gente vai acabando ficando bom, né? E vai melhorando. Então, a gente nunca vai começar excelente, a gente tem que começar. E agora, a minha missão também aqui é uma missão difícil, porque eu estou substituindo aqui, ajudando a Nel na apresentação e substituindo o Lucas Tojo, que apresenta isso aqui.
já de uma forma excelente, todo mundo gosta muito dele, né? Então, o que dificulta ainda mais o meu trabalho aqui, né? Mas eu espero que vocês se divirtam aqui e, e aí interajam com a gente através das enquetes também, né? Ao longo da webinar, a gente vai soltar umas enquetes rápidas para aparecer. Você clica ali no que for a sua resposta e depois a gente fala sobre o resultado. Ah, bom, dado o recado das enquetes, bebendo uma aguinha aqui, a gente vai respondendo também as dúvidas conforme vocês foram deixando no chat, já falei isso, né? Nunca é demais reforçar, quero que vocês realmente interajam. Deixa eu ver aqui onde é que está o chat, para ver se já tem alguma coisa. Ainda estou me ambientando aqui com o ser host. Pensa que não, mas é bastante coisa. Gosto de tecnologia, mas sempre a gente tem que dar uma. Ainda não tem nada. Pessoal, me ajuda, pessoal da produção, me ajuda aqui, por favor. Se chegar alguma coisa, me dá um toque, porque quando eu tô com duas telas aqui, às vezes eu não vejo, tá? Bom, ah, já falei isso daqui, então quero falar sobre anel. Não quero perder muito tempo aqui, investir muito tempo aqui, porque nunca é perder tempo, né? Eu gosto de falar o seguinte, eu gosto sempre de colocar uma linha do tempo. O que que você estava fazendo em 2007? Em 2007, eu me lembro que eu estava iniciando na carreira, a minha carreira profissional, estava entrando na Atento, vindo do Japão, tinha ficado 5 anos no Japão, e estava começando no Helpdesk da Atento. E foi quando a ANEL foi fundada, em 2007. Ah, em 2012, ela foi a primeira plataforma de Omnichannel do Brasil. A NEL é uma empresa totalmente brasileira, né? Em 2014, ela passa a ser apoiada pela Endeavor, que é uma consultoria que escolhe grandes empresas para apoiar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, quem é apoiado por eles é muito bem assessorado. Em 2021, teve a aquisição da marca pelo fundo da Oca Capital. Eu imagino que aqui a coisa ficou realmente séria, né? Eles acreditaram na Anel e aí investiram. 2023 teve o rebrand da marca, né? Passou a chamar Neo Assist e teve mais um investidor. E em 2024 foi o lançamento da Nubia, que é a nossa IA, que não tem como não falar mais de IA, né? Não só quando a gente fala de atendimento ou de qualquer área. Falou de trabalho, não sei, acho que até na área da saúde fala muito de IA, não tem como mais não falar. A Nubia vai acabar sendo o nosso carro-chefe, ela já está dominando aqui, vou falar bastante dela, né? E aqui, é, quando a gente fala da ANEL, só um resumo rápido, o grande resumo da ANEL, eu gosto de falar o seguinte: ajudamos marcas e consumidores na construção de relacionamentos por meio de conversas personalizadas em qualquer canal, em qualquer momento. Esse é o melhor resumo da ANEL. E aqui, o que você está vendo na tela, é o ecossistema que resolve os dois principais problemas que eu acredito quando a gente fala de omnichannel, que é identificar o cliente de forma consistente e fazer uma análise integrada entre os canais. E aí é o que nosso ecossistema, que é o Assist, faz, integrando todos os canais, né? Inclusive, reclame aqui, Mercado Livre está aqui no cantinho aqui, vocês podem ver. Tem o Workflow. O Workflow eu falo que é para você integrar áreas da sua empresa, né? Então, ao invés de ficar mandando e-mail, usa o Workflow. Tem a parte de dados insights, porque quem é gestor, que eu costumo dizer assim, quando a roda começar a girar sozinha, o gestor vai querer só ficar vendo o que está acontecendo, só no dashboard, vendo os dados do que está acontecendo, para ver onde pode melhorar. Autosserviço com a Nubia, que a gente vai falar muito, a gente consegue ajudar o e-commerce também, integrando plataforma de pagamento e tudo mais, colocando no site do cliente. Faz o CSAT, que é a parte da voz do cliente aqui, total para vocês. Enfim, esse aqui é o ecossistema que resolve os principais problemas de Omnichannel, que atualmente eu acredito que é o que eu falei, identificar o cliente de forma consistente e fazer análise integrada nesses canais. Bom,
Já falei demais. Agora, ah, preciso falar que a Anel tem mais de 200 clientes. Isso aqui é só alguns que tiveram a sorte de estar no slide, que eu gosto de falar que quem não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais se aparecer, melhor. Então, esse aqui é alguns clientes aqui, só para ilustrar. A Anel já é uma empresa consolidada e tem mais de 200 clientes. Espero que você que esteja procurando algo no sentido, no sentido de melhorar o seu atendimento, de ferramenta para buscar ajudar o seu atendimento, conte com a gente. E aqui o pano de fundo da nossa conversa hoje, a gente nunca uma regulação pesou tanto sobre atendimento, né? Porque está para sair aí a lei, né? Tá ser aprovada, e nunca o orçamento de CX esteve tão disputado, né? 21% das empresas têm um modelo de governança maduro para a gente de IA. Eu considero isso muito pouco. Então você está colocando IA, só que não tem ainda um modelo de governança criado. 75% dos líderes apontam privacidade e segurança dos dados como os maiores riscos no uso de IA. E realmente, na minha opinião, né? Porque vai chegar uma hora que a IA vai estar fazendo de uma forma autônoma e você ali não está sabendo se ela está falando demais, né? O que que ela está falando e tudo mais. Então você tem que fazer isso muito bem feito, colocar ali, né, os guardrails. Um terço das empresas terá experiências negativas com o atendimento frustrante da IA. E também isso é um dado alarmante, né? Então, aqui estão as fontes, né, para vocês. Os riscos dos agentes de IA sem supervisão. Eu acredito que, em primeiro lugar, danos financeiros, porque falta de barreiras operacionais pode resultar em descontos excessivos. Imagina que a sua IA te dá um desconto que ninguém daria, que não está na alçada de ninguém. Ela vai lá e acha que deve, porque ela é inteligente, e aprova um desconto além do que deveria. Por exemplo, o cara, a IA vai e aprova uma devolução que não deveria. Enfim, danos financeiros ali está em primeiro lugar. Segundo, segurança de dados. Está em segundo lugar, mas é o risco número um indicado pelas empresas, né? Então, tem que pensar muito nisso. A gente vai falar bastante disso também. Shadow da IA. Isso daqui também é uma coisa que deve se pensar que às vezes, tem gente usando IA na sua empresa e você nem sabe que ela está usando uma IA na sua empresa, né? Então, os líderes nem têm sequer um inventário claro e centralizado de suas ferramentas e modelos de IA que estão ativos em suas operações. Isso também é uma coisa muito importante. Em quarto lugar, violações legais. A ausência da validação humana expõe diretamente a marca a litígios de propriedade intelectual e multas severas de agências de proteção de dados nacionais e globais. Então, isso também, LGPD, por exemplo, né? Temos que ficar atento a isso. E o efeito caixa preta, que é, sem trilhas de auditorias estruturadas, torna-se impossível explicar o raciocínio das decisões autônomas do modelo ou interceptar anomalias críticas em tempo real. Né? A famosa curadoria, né? Então, você não pode deixar que a IA forme uma caixa preta que a gente não enxergue o que está acontecendo lá dentro. Acelerar a implantação. Agora começa o nosso tópico principal, né? Acelerar a implantação de IA sem estabelecer governança, fronteiras e autonomia e pontos de controle humano expõe as organizações a riscos e consequências que podem ser irreversíveis. Como evitar isso? Para me ajudar aqui na conversa, a gente vai falar com o Rafael Fernandes. Rafael é gerente de Customer Success e CX no grupo Fitoway, onde lidera a estruturação das operações de atendimento B2B e B2C. São mais de 15 anos de experiência em CX, CS e operações de atendimento, com passagem por NeoAssist, Kingstar e Print. Especialista em jornadas Omnichannel, automação e IA aplicado ao atendimento, é pós-graduado em transformação digital, com foco na experiência do cliente, pela PUC Minas. Tem algumas curiosidades aqui que eu anotei sobre ele, que a gente pode falar no decorrer. Levantou uma operação em 45 dias. Ó, até arrepiei. Eu, quando era de TI, já virei noite por conta disso. O que mais? Já reduziu.
em 33% o TMA, elevando o CSAT em 3 de 3,8 para 4,1. Porque não é só diminuir o TMA, ele ainda melhorou o CSAT. Já aumentou a receita em 25% e o faturamento em 10%, baixando o churn, que era 2,3 para 1,6. Isso é fantástico. Então, por favor, gente, eu queria que tivesse uma plateia aqui para me ajudar a receber Rafael Fernandes. Rafael, a palavra é sua. Pode me contar um pouco mais sobre você, por favor. Tudo, tudo bem, Tiba? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer aí você e a Neo Assiste pelo convite. São anos aí de relacionamento com a Neo. Eu acho que você trazendo curiosidades, acho que o pessoal viu ali que eu passei pela Neo Assiste. Eu atuei aí, eu fui head do time de CS da Neo Assiste durante 6 anos. Mas uma curiosidade é que naquela linha do tempo que você apresentou ali, eu participei bastante, porque eu fui cliente da NeoAssist de 2012, não, de 2011 a 2014, quando eu estava à frente do time da Print de relacionamento, que é um time de CX, depois a gente transformou. E aí o meu relacionamento com o Anel foi tão grande que eu recebi o convite do fundador, do Albert, para adentrar o time e aí construir uma história aí com vocês. Então, e aí agora que eu no Grupo Fitway, com esse desafio de levantar essa operação de CX e CS, e uma novidade, a gente faz CS para o varejo, é uma adaptação que a gente traz aí do mercado SaaS, mas que está dando super certo. Então, eu escolhi a NeoAssist para caminhar e trilhar esse desafio junto comigo aqui no grupo. Eu estou só 4 meses aqui no grupo Fitway e não é essa operação que levantei 45 dias, foi uma empresa anterior que eu atuei, que foi a Kingstar, uh, onde eu tive que mapear processos e tinha um tempo muito curto para subir essa operação, mas o desafio aqui no grupo ele é outro, né? Porque a gente está gerenciando tanto o B2B quanto o B2C. E aí os desafios e as entregas elas são totalmente diferentes de um cliente para o outro, né? De uma segmentação para outra. Mas trouxe um pouquinho aí de curiosidade, eu acho que você já trouxe bastante aí. Mas é isso, estou feliz aqui em trocar essa ideia aí com vocês, a gente trocar essa sabedoria aí em relação a um tema que está muito quente no mercado, né? A cada dia é uma novidade, a cada dia é uma versão de agente que está rolando aí no mercado, a cada dia é uma maneira de você é, codar esse agente, fazer uma trilha para configurar esses fluxos e esses agentes, mas é um desafio, né? Tecnologia, quando eu escolhi tecnologia aí para atuar, eu sabia que ia ser a cada dia um desafio diferente. O que você falou, eu também eu sentia, né? Falei assim, ó, quem é de TI nunca vai precisar, nunca vai poder parar de estudar. Isso é quando eu era jovem, né? Só que eu não sabia que ia ter tanto, porque você ficou uma semana fora, Exato, você já está exatamente. desatualizado. Porque a partir do momento que a IA consegue criar IA, aí o negócio perdeu o controle. Exatamente. Eu vou te falar, E eu acho que até isso aconteceu comigo hoje. Eu estava numa reunião, num bate-papo aqui com o pessoal de implementação aí da NEL, e a gente estava estruturando um agente, e aí eu falei, Fabi, calma aí, já mudou tudo aqui, a gente já vai ter que eu já vou ter que sentar com o time e a gente está indo para um outro caminho e esse agente ele não pode mais ter essas características, a gente vai ter que refazer o agente. Então, enfim, isso acontece, né? É vivo é, no é, dia a dia. é muito dinâmico, é muito dinâmico. É,
É impressionante. E até a nossa conversa aqui, até é bom que tem um slide, porque é tão dinâmico que a gente vai abrindo as caixinhas, depois tem que voltar, né? Exatamente. Às Eu vezes a não sei gente, se isso. às vezes eu acelero também, mas Não, tamo vamos no junto, tamo junto. roteiro. Vamos bater um papo aqui e o pessoal aqui que está assistindo pode mandar as perguntas aqui. Eu, para É, falar a verdade, exatamente. ainda não achei, mas eu sei que o pessoal da produção aqui vai me ajudar se por acaso chegar alguma coisa e eu não estiver vendo. Mas vamos começar falando aqui, ó. Vamos Quando lá. traçar os limites do agente de IA? Você já pensou nisso? Já passou? Tem experiência para falar para gente? Tenho. Eu posso trazer a experiência aqui do grupo Fitoei, tá? Aqui a gente tem que ter esses limites, esses trilhos, né, que a gente fala, o nome em inglês que é os guardrails, ah, muito bem definidos, porque eu estou falando de suplementação, eu estou falando de saúde e eu estou falando de regulamentação. Então, a Anvisa ela está por trás e ela regulamenta, e o CONAR também regulamenta a comunicação. Então, simplesmente eu não posso deixar um agente que eu treine ele em relação à suplementação, e os benefícios que suplementação pode trazer, e ele simplesmente ir trazendo essas informações e falar isso para o meu cliente final. Eu, como indústria, eu não posso falar, eu não posso, é, é, não posso, o suplemento ele não pode ser comparado a uma. Um alimento, você fala alimento Exato, agressivo? exatamente, eu não posso. A prescrição de suplementação, entendeu? Então, a Hum, indicação para algum tipo de sintoma ou algum. é- entendi. a IA ela tem que ser muito superficial, então é exatamente Não é isso, remédio, né? Mas é exatamente. parecido. E tem regulamentação, né? Então eu não posso passar das regulamentações. Então a minha documentação de limite desses agentes, ela tem que ser muito bem ajustada. Então a gente precisa olhar muito bem para o que esse agente ele vai resolver ou não. E ao mínimo, enfim, ao mínimo questão de dúvida ou entender que esse um tema que a gente fala bem aí, que o agente ou a IA vai alucinar ou vai trazer alguma informação que não caiba dentro daquela caixa que você, daqueles guardiães que você traçou dentro do projeto, eu preciso pilotar isso muito de perto. Então, isso não pode vazar, ele não pode ir além do limite Você que a acha que gente. é mais importante você colocar o que ela não pode fazer do que ela tem que fazer? Ou é Sim, igual? não, é importantíssimo. O que ela não pode fazer, a gente precisa mapear 100%, assim, do que você, dos assuntos que ela não pode tratar, isso você, como líder ou como um curador de agentes de IA, você precisa ter isso muito bem mapeado e muito bem estruturado. É muito mais importante. Porque dentro do que ela pode fazer e dentro dos limites que você já imputou que ela não pode fazer, fica mais fácil a curadoria, o controle, É verdade, é você verdade. entender o que o seu agente ele tá respondendo, entendeu? Com Deixa eu te interromper rapidinho, porque senão a gente ó, vai dar toda a resposta e vai vamos influenciar. lá. Porque a gente tem que chamar uma enquete aqui. Sim, sim. O pessoal podia colocar aqui, ó. Para a gente começar na enquete, sabendo que os agentes de IA estão assumindo tarefas de atendimento de forma autônoma, qual é a sua maior preocupação em relação à falta de regulamentação? Espera aí que o Cláudio está querendo atualizar aqui. Ah, regulação e limites, que é os eu nem sei falar de guardrails, nessas que é Gradials. aquele negócio de ferro que É fica na corrimão, rodovia, né? Que se bater Gradial. Exatamente. nessas interações com o cliente, né? Qual que é a resposta número um? Vazamento de dados, privacidade, falhas de segurança cibernética. Qualidade das respostas.
a IA tomar decisões inconsistentes, inexplicáveis ou prejudicar a marca. Falta de supervisão, que é não ter controle claro de onde a IA está agindo e não conseguir auditá-la. Violações legais ou quebra de regulamentações, por exemplo, LGPD. Então, qual é a maior preocupação? Queria que o pessoal votasse. Está escrito aqui, ó, anfitrião e palestrante não pode votar, mas já estava te perguntando, né? Então, tomara que o pessoal. O pessoal que Vamos não ver qual sabe que de é. nada. Hã? Vamos ver qual que é Eu o acredito que que o não tenha pessoal. ninguém aqui que não sabe, que não tá, sabe. Ó, já tem a resposta aqui. Temos. 60% falou que é sobre vazamento de dados, privacidade e falha de segurança cibernética. Em segundo lugar, 40% a qualidade das respostas. Então, quer dizer, pelo que o pessoal respondeu aqui, é, eles conseguem saber o que a IA está fazendo, eles conseguem auditar, né? É, então, não é um problema para eles, não é a maior preocupação atual, né? Então, acho que tem a ver, né, com o que a gente estava falando. Você acha que Exatamente. bateu? Acho que bateu, né? Sim, exatamente. Bom, e quando? Acho que quando desde o começo, né? Cara, Acho que. existem, sim, eu digo que são três pilares para você traçar limite para o seu. Deixa só, antes de começar, eu queria só fazer uma reflexão, porque vai ajudar até você a me responder. Porque assim, ó, Vamos lá. sobre regulamentação, é difícil você fazer uma regulamentação antes de você sofrer alguma coisa. Por Sim, exemplo, eu não implantei nada, então eu não sei o que pode dar de errado. Não é verdade? Então, como é exatamente. que você vai traçar os limites? Eu sei que você já tem experiência, né? Baseado nas suas experiências. E talvez você pode simular alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir colocar todos os limites antes de acontecer, né? Exatamente. Mas existem três pilares aí com a minha experiência e com esse background que eu tenho já lidando com IASA e autoatendimento, que eu acho primordial, assim, que você precisa traçar. A primeira coisa, o cliente, ele precisa de transparência. Ele precisa saber que ele está falando com um robô, com um agente, com uma faca inteligente. Isso tem que estar claro. Eu sei que hoje a gente lida aí com isso no dia a dia, mas essa transparência e essa liberdade de escolha que você dá para o seu cliente, não fazendo com que a IA seja uma barreira, sabe? Porque a gente tem alguns exemplos aí, sem citar nomes, que a gente é praticamente impossível de você tentar um atendimento humanizado. Então, esse é o primeiro pilar, que eu acredito que seja inegociável, é ter essa transparência e o cliente ele ter uma fácil fuga para ele falar com atendimento humano. Que aí já entra em uma outras questões, mas não quero sair um pouco do tema, mas aí você tem várias personas dentro do seu atendimento e do seu segmento de clientes. E vai existir a persona que ela vai se lidar muito bem com o autoatendimento, e vai ter uma persona que a gente sabe, quem tem pai, mãe, avô, sabe que são uma geração antes da tecnologia, ela não vai conseguir fazer esse autoatendimento. Então, a gente tem que pensar num todo, né? O segundo pilar, Tibá, é aquilo que a gente já estava conversando, que eu quero trazer novamente. Você precisa ter um pilar de alçada, seja ele financeiro ou seja ele, como eu disse aqui no meu caso, de informações que essa IA ela precisa dar. Então, quando você vai criar esses trilhos, você precisa entender e dar esse direcionamento para esse agente ou para esse fluxo que você está trabalhando, até onde ele vai. Ele pode dar desconto? Você acha? Ele pode. A gente tem IAs aí que trocam passagens. Ele pode trocar uma passagem? Ele não pode. Ele pode dar um certo número de desconto. Ele pode converter uma venda. Mas aí você precisa dar esse limite, porque se você não dá, no meu caso aqui, ele pode prescrever? Não pode. Então ele não pode prescrever. Ele não pode sair daquela informação técnica que eu tenho no rótulo do meu produto. Ponto. Ele não pode indicar dosagem. Então, esse seria o segundo pilar.
E o terceiro pilar, que é o que desde que eu comecei a trabalhar com o IA, e desde quando eu fazia consultoria aí com os clientes da NEL, e sempre quando eu sentei em mesa de diretoria para a gente definir agentes e fluxos de IA, é que a IA ela precisa ter um dono. Ponto. Não adianta você chegar, eu vou colocar um agente, múltiplos agentes que vão fazer esse atendimento. Precisa ter uma inteligência por trás dessa IA. Precisa ter um curador humano. A gente precisa fazer auditorias dentro dessa IA. Como que ela está funcionando? Essas respostas, semanalmente, quinzenalmente. Você precisa entender como que está caminhando, principalmente agora na era de agentes. A gente cria o agente, a gente determina os limites do agente, mas a gente precisa entender como que ele está se comportando. Então, se você não tem esse tipo de persona, de um curador, dessa pessoa humana por trás, a sua IA vai virar um passivo regulatório e aí você vai estar aberto aí ao tema que a gente está trazendo, que é a regulação. Hoje a gente não tem a regulação, mas existem já órgãos que, né, tanto o CDC quanto a própria LGPD, que eles já assistem aí as questões de autoatendimento. Então, é o principal. Demorei até um pouco nesse pilar, porque precisa. Não adianta você colocar uma IA para rodar e deixar lá e falar assim, isso daqui vai resolver o problema da minha empresa até 2037. Não, você semanalmente, diariamente, tem que olhar o seu agente. É. Chegou uma pergunta aqui da Kelly, tá? Eu Uhum. achei ela muito boa. E para segurar a audiência, a gente vai vai responder daqui a pouco. Ela pergunta aqui, ó, a IA é adequada para produtos de alto padrão e valor agregado? Ela tem mais, ela continua aqui, daqui a pouco eu leio e a gente responde, porque eu achei bem legal a pergunta dela. Legal, não, vamos Mas sim. Vamos. cara, eu tô totalmente de acordo com o que você falou, transparência, só que transparência, por que você acha, por exemplo, você falou transparência, ok, é importante o cara saber que está falando com o humano, eu sempre já tive essa dúvida, eu já tive essa dúvida durante algum tempo, assim, será que eu falo ou não? Então você já tirou a minha dúvida. Agora, por exemplo, você acha isso do ser humano, seria mais psicológico, né? Seria mais uma pergunta para psicólogo do que para qualquer coisa, porque assim, ó, por que que as pessoas normalmente querem fazer, eu quero falar com o humano? Eu penso que é porque ele quer reclamar. E aí ele quer passar a dor dele, a raiva dele para outro humano, passar para o robô não adianta. Né? Então, por exemplo, se ele quisesse elogiar ou algum serviço que um robô responde para ele rapidinho, ele não ia querer falar com o humano. Eu acho que normalmente é quando ele quer reclamar. Eu não sei se vocês têm essa mesma É, a opinião. gente, a gente consegue trazer esse dado justamente com esse trabalho de curadoria e de análise de conversas, né? Mas geralmente, isso aí a gente colocar em um Pareto, a partir do momento que você fizer essa análise, eu já fiz essa análise em alguns bots, tanto quanto eu prestava consultoria, quanto eu mesmo liderando aí o time que administrava esse bot ou esse agente, geralmente é o cliente que ele está com atrito, é um cliente boomer, né, que a gente diz aí, um cliente noob, um cliente que não está aderente à tecnologia, então esse cliente ele não tem paciência e ele não quer, não adianta, você é o que eu disse lá no início, é uma persona, e aí é muito importante esse trabalho de CX também, não é um assunto aqui, mas é muito importante você entender o público e para quem você está comunicando. Ponto. Ah, Né? Isso daqui é primordial. E isso você precisa também treinar o seu agente. Você tem múltiplos agentes. Eu aqui, hoje eu estou falando com um time, com um público fitness, mas eu não falo com o público fitness só, porque o meu produto está na farmácia.
E quem está na farmácia? É uma outra persona. Então, eu tenho que criar agentes para cobrir esse leque de público que eu tenho. Então, só para responder a sua pergunta, esse cliente, ele provavelmente ele está atritado, ele quer reclamar, por isso que ele quer um acesso fácil ao humano. E o cliente que já está, enfim, acostumado, ele tá atrás de tempo, né? Porque hoje o valor mais precioso é o tempo na nossa sociedade. Ele se deparou com um agente de IA e o agente foi lá, remarcou a passagem dele, mandou o crédito, enfim, é, entregou o que ele queria ali quando ele iniciou o atendimento, ele não vai se importar se ele está falando com a IA ou se ele está falando com o humano. Mas essa Cara, transparência precisa por conta desse leque de personas que eu te trouxe. Isso é uma experiência foi muito, própria, tipo. muito bom. Você terminou com a palavra que eu vou usar, que nada substitui a experiência. Nada. Ah, Então a gente está falando muito de IA, mas nada substitui a experiência. Enquanto eu estava sim. achando, você chegou, não, eu já analisei, eu já vi, é isso. Então, cara, Ó, nada substitui a experiência. tem E uma eu queria frase agora assim, ó. chamar. Tem uma Ah, frase que compliance é o piso e experiência é o teto. Então, é isso que você tem perfeito. que colocar. Perfeito, cara, perfeito. Perfeito. Nada substitui a experiência. Eu vou falar isso não é porque eu sou velho, não. É porque é verdade. É. Aqui, mesmo eu sendo velho, você tem a experiência que eu não tinha, e aí agora já sei quem que eu vou chamar o dia que eu for precisar implantar em 45 dias uma operação. Vamos embora que eu Bom, gosto de desafios. é isso aí. E outra coisa que eu fiquei feliz, cara, foi que você falou que tá falando que hoje você fala com pessoas fitness. Eu me senti fitness agora. É o meu. E eu pedi aqui pro pessoal colocar a segunda enquete Uhum. para a gente interagir com o pessoal. Vamos lá. Na sua visão, com a IA atuando de ponta a ponta, como ficará o papel do atendente humano na experiência do cliente nos próximos 2 a 3 anos? Ele vai ser o orquestrador, ou seja, o humano não vai mais executar tarefas repetitivas, mas sim supervisionar, auditar e aprovar as decisões da IA. Ele vai ser um especialista em exceções, a IA fará 100% do atendimento padrão e o humano atuará apenas em atritos complexos ou emocionais. Ele vai ser copiloto tradicional, a IA será apenas o suporte nos bastidores, o humano continuará na linha de frente, liderando a interação. Substituição. A IA vai evoluir a ponto de automatizar e substituir a maior parte das funções de suporte direto ao cliente. É uma boa, viu? Deixa eu pensar aqui. O humano vai Eu dei executar. algumas respostas aí nas minhas falas, né? Aqui eu tenho que falar que é difícil. É difícil escolher aqui, viu? Mas na verdade É, eu já tenho uma. Eu mas já vamos tenho uma. deixar Não o vou pessoal falar para não votar aí influenciar. para a gente entender como que tá a audiência. É. Não vou falar para não influenciar, mas. É, Olha lá. Olha aí, já lá. veio. Aí o que que eu faço agora? Eu Votaram falo aí. que a que teve mais voto que era a que eu ia falar, entendeu? E é o orquestrador. O humano não vai mais executar Exatamente. tarefas repetitivas, mas sim supervisionar, auditar e aprovar as decisões da IA. E ainda um pouquinho de exceção, sim. Foi perfeito aqui. Porque ele também vai ser aprovar ou não alguma exceção que não tiver ali, porque tudo tem exceção. E exceção Exatamente. trata-se como exceção, né? Não tem jeito. Você nunca vai pegar 100%, né? Eu ouvi dizer uma vez que a unanimidade é burra. Eu não sei o que significa isso, mas acho que encaixa aqui nesse caso. Ah, olha, isso aqui é uma pergunta que, sinceramente, eu tenho uma ideia da resposta. Dá para Vamos lá. tratar B2B e B2C do mesmo jeito? Vocês vendem tanto para farmácias quanto direto para consumidor final de suplementos, por exemplo, e nutrição. Isso muda o nível de cuidado que a IA precisa ter numa resposta sobre um produto comparado a uma dúvida comercial de reposição de estoque de uma farmácia parceira.
Eu não sei Exato. se eu li aqui direitinho, mas quando você vai vender para a farmácia é uma coisa, quando você vai vender para o cliente final é É outra, outra coisa. certo? Exatamente. Eu trouxe um pouquinho lá no início, né? Eu sempre dou spoilers, mas é porque um assunto complementa o outro. Mas o Tibá muda completamente, tá? Porque o nível de informação ele é totalmente outro. No B2B, além da farmácia, tá? A gente distribui para varejos, alimentar, body shop, que são lojas de suplemento. Então, esse B2B que a gente tem aqui, toda essa carteira de clientes, nível nacional, que a gente atende o Brasil inteiro aí, quando ele procura atendimento, o, o nível desse atendimento ele é outro. Porque ele quer repor estoque, ele quer entender um ponto no rótulo do produto, de dosagem, porque aqui eu, como indústria ou como distribuidora, porque eu sou indústria e distribuidora, tá? Dentro do grupo a gente tem as duas vertentes. Eu posso falar de dosagens e falar de princípios ativos para o CNPJ. Ali eu posso falar. Olha só o que a gente estava falando ali. Então, esse agente que está atendendo, ele pode falar que um colágeno ele auxilia em algum ponto da saúde do cliente. Agora, eu como indústria, eu não posso falar, né? Eu sou regulado. Então, quando esse cliente ele está procurando aí o meu atendimento, o jogo aqui é velocidade, né? O cara, ele quer integrações, ele quer entender, a gente consegue fazer leituras de último pedido dele. Tenho um trabalho com o CRM aqui incrível, que a gente já tem um agente que roda aqui e atende, principalmente o nosso canal Farma aqui, que a gente atende no estado de São Paulo. Melhor momento, o momento ideal da compra dele, como que está rodando o estoque dele, qual que é o produto que ele deveria investir, tudo isso com inteligência que a gente tem aqui por trás dos nossos dados, do nosso CRM, do nosso banco, a gente entrega isso lá para o B2B, né? Só que e resolve rápido, ele está precisando de um XML, porque algum colaborador dele Mas perdeu, enfim. nesse Então, caso é mais como um copilot. exatamente, um copilot. E eu Tá. não tenho tanto trilho que eu preciso colocar. Aí, aquilo que eu te falei, no B2C, a gente está falando de suplementação, saúde, bem-estar do consumidor, do meu consumidor ali, do minha persona fitness. Então, o rigor ele tem que ser absoluto. A IA aqui, o agente, ele não pode alucinar e dar uma instrução errada para esse consumidor. Isso, além de criar uma experiência ruim ou de uma informação que ele não deveria passar para esse consumidor, o risco da saúde é um dano aí gravíssimo para a minha marca. Então, o meu agente aí, a minha inteligência, meu trilho aí no B2C é tirar dúvida trivial e o menor momento aí de complexidade que passa 1 milímetro aí da trilha que a gente coloca no agente, esse negócio precisa virar atendimento humano e aí a gente assume aqui para entender como que a gente pode auxiliar esse cliente final. Não, perfeito, perfeito. Cara, eu acho que aqui a gente deveria ter 2 horas, porque a conversa vai vindo outras perguntas e a gente Muitas já coisas, né? tá, É, já tem, cara, tá acabando já, tem 20 é. minutos só. E por incrível que pareça, a gente tem mais de 10 milhões de aparelhos conectados na Casa TV, que agora tá rolando o jogo. É Mas aqui verdade, a tem gente está bastante gente. competindo com o jogo, né? E não pode esquecer que a gente tem que responder a Kelly, então vamos Cara, seguir aqui, que tem um outro bora. tema. É, o que fazer com o time à medida que a IA assume tarefas? Porque esse aqui é o tema 2, né? Automação sem passivo jurídico. Uhum, O que fazer com o time à medida que a IA assume tarefas? Porque, apesar da alta expectativa de automação, é alarmante notar que 82 a 84% das empresas ainda não redesenharam os cargos em torno das capacidades de IA.
Isso também é crítico, eu acho. É, Que líderes de Customer Experience devem decidir agora sobre requalificação e mudança de estrutura nas equipes? E se existe algum tipo de interação que vocês simplesmente não deixam a IA responder sozinha, mesmo que ela seja tecnicamente capaz? Eu acho que aqui o principal, acho que a principal é você redesenhar o cargo, né? é O isso. escopo. E É, não só usar a IA como, sei lá, Copilot ou como é, acelerar alguma coisa. o que eu penso desse tema aqui, Otibá, é que a liderança, ela não é aquilo, de novo, né? Tudo se conecta. A liderança ela tem que parar de tratar a IA como o substituto de um atendimento. Ela tem que começar a tratar ela como é, um filtro, né, do que é manual e corriqueiro, a IA assume, e aí o analista de CX, de Customer Success, ele deixa de ser um tirador de pedido ou um recepcionista de reclamações recorrentes, e ele passa a ser, vou trazer uma palavra que estava numa enquete aí, um orquestrador, né? E ele audita as interações, e esse papel dentro do seu time, que é uma coisa que eu busco muito com os meus colaboradores, é um especialista em empatia, porque eu levo muito isso para ele. Olha a persona que a gente está falando. Será que essa pessoa Tá, realmente perfeito. ela consegue Especialista em empatia, cara. Eu vou até escrever isso aqui. especializar? É isso aí. Mas é uma premissa, tá? É empatia. Eu preciso que as pessoas do time tenham empatia. Aí ela não vai ter. Ela vai perguntar, vai responder, você vai treinar ela até a capacidade dela, só que só o ser humano ele vai ter empatia com o outro. E tem a ver com Então, aquilo que eu falei, né? O cara quer passar para alguém o que ele está sentindo. exatamente. E aí, trazendo também, acho que você trouxe na sua fala sobre o que a IA ela não deve fazer de jeito nenhum, né? Aquilo que a É. gente, o que eu falei, ela não pode lidar com um detrator, cara. E a IA ela já consegue entender, o- puxando um pouco a sardinha aqui, a NeoAssist tem uma solução muito boa em relação a isso. Ela já traz aí quem que tá bom falando com você, qual é a temperatura desse cliente. Cara, o Ela meio que cliente, reproduz até a temperatura que ele tá, né? Ela fala no mesmo tom. exatamente. Ele está crônico, ele é detrator. Você viu no histórico dele, através das interações que você fez, que isso é muito importante, a gente não trouxe isso. Se tiver um tempinho, a gente fala também. Conectar todos os pontos de integração que você tem, sistemas e leituras que o agente ele possa fazer. Entender o que é isso? Não ponha sua IA para tratar isso. A gente tem experiências assim no mercado que, enfim, sem trazer nomes aqui, que pessoas que são irritadíssimas com atendimentos robotizados que não levam a nada. E aí você já está irritado, você gera desgaste para esse cliente. Rechamada, seu indicador vai para baixo, entendeu? Então, é um ponto que a IA ela não deve atuar nesse permear dentro Não, deste é que pelo que você falou, não, desse pelo que você sentimento. falou, cara, é isso aí, ó. Não deixar a IA com o detrator. E Exatamente. eu adorei que anotei especialista em empatia. Porque empatia a gente fala muito, agora, É. especialista em empatia. E é Isso, difícil, isso viu? eu É gostei difícil. muito. Eu quero ver agora você passar para o seu RH e falar assim: ó, eu quero que você contrate gente que é especialista. Passa o job description lá. E aí, ó, um outro tema, indicadores de eficiência. Como estruturar indicadores como NPS, FCR, TMA nesse momento e ainda construir explicabilidade e auditoria no uso da IA sem travar a integração. Caramba, agora, agora, se você, cara, se você não falava não, eu falava assim, não, gente, eu sei fazer, mas eu dou uma consultoria, porque isso daqui acho que é o X da questão. Cara, vamos falar de TMA, de First Call Resolution, né, FCR, e NPS, que eu acho que são os três indicadores que permeiam aí
a eficiência de um bot. Você precisa tomar cuidado com alguns indicadores, porque se você olhar para o TMA, e você tem um agente que está rodando ali, se você olhar sozinho para ele, você entender que essa operação, putz, cara, tinha um TMA. Eu tenho isso aí no meu LinkedIn, que eu diminuí o TMA, mas implementando uma automação e uma inteligência artificial, mas eu pilotava esse indicador assim, na unha, como a gente diz. Porque ele pode te enganar, ele vai diminuir. Você põe a sua IA, a IA derruba o tempo de atendimento facilmente. Mas você olhou para o seu First Call Resolution? Quantas vezes esse cliente entrou dentro daquele fluxo? Porque se você está olhando só para o TMA, você entrega lá para sua diretoria, pô, Rafa, ele é o cara, esse líder aqui, ele merece todas as bonificações no final do ano. Só que aí você tem um esforço do cliente imenso. Por quê? Porque você não está, aí a gente vai amarrar lá no início. Você não está curando, você não está auditando esse bot, você não está entendendo. Então, é um conjunto de indicadores que você precisa olhar quando você implementa uma IA, para você não ser enganado e não ficar cego. NPS também, você precisa olhar porque você precisa entender se é o seu cliente, aquela persona, voltando lá na persona, se você está atendendo ela bem, se ela está ok se ela vai indicar a sua empresa, se ela está satisfeita, um CSAT dentro dessa cesta de indicadores também. Então, a gente precisa olhar de 3 a 4 indicadores para você entender essa eficiência, além de você ter, voltando de novo, que é uma coisa que eu vou martelar sempre, que eu brigo em toda mesa de diretoria. Você precisa ter a pessoa responsável por essa IA, por essa inteligência, por esse Então, acho que agente. toda empresa tem uma área IA. Precisa. Ou um analista que ele foque somente nos seus agentes. Porque Não, a gente perfeito. pensa que é fácil, né? A gente está com a cloud aí, porque agora tá a cloud, É, GPT, Gemini, todo é, mundo está virando especialista em IA, mas todo mundo está virando especialista em diálogo. Em agente é diferente. E o agente traz aquela palavra lá do guarda-reio, é, traz o é, é. trilho. E isso é semanal, mensal, trimestral. E todo movimento que a sua empresa tem que fazer, o seu agente ele tem que entender, porque senão ele está respondendo algo lá de trás. Eu tenho movimentos diários aqui de suplementação, de produto que entra em promoção, produto que não entra em promoção. Tudo bem, aí a gente integra com o meu RP, ela está entendendo, ela está lendo, ela está passando o preço certo. Mas será que ela está passando mesmo? Será que, sabe? Então você precisa ter essa área de auditoria. Precisa. Esse especialista, ele é um especialista que vai crescer muito no mercado. Não existe colocar IA e não ter uma auditoria, né? Ter uma Exatamente. curadoria. Isso não existe. Desde a época do bot, a gente já vem falando disso, Exatamente. né? Desde a época do Watson. Eu sou da época É, do Watson. exatamente. Eu falei para vocês, Mais uma 2007 foi quando eu curiosidade, esqueci. comecei. 2007 foi quando eu comecei a É, minha carreira no Helpdesk. Bom, a gente tem mais um tema aqui, e vamos lá. depois encerra, mas eu acho que eu vou deixar o tema por último e a gente podia responder a Kelly. Vamos Olha sim. só a pergunta da Kelly. A pergunta da Kelly é: a IA é adequada para produtos de alto padrão e valor agregado? Trabalho na área de pré-vendas com produto específico da construção civil, que é necessário investigar bem o cliente. E é um cliente que não sabe bem explicar o que quer. A IA pode ser útil nesses casos? Cara, eu vou deixar o especialista falar primeiro, depois Érica, eu né? dou minha... Érica é o nome dela? Kelly. Kelly, desculpa. Kelly. Bom, vamos lá, Kelly. O desafio que você tem. Mas existe, tem a possibilidade. Primeiro que você já vai ter uma base de conhecimento dentro da sua empresa aí, do que você oferece, um catálogo de serviços, de produto.
Hoje você pode utilizar o que a gente trouxe aqui, esses agentes mais populares que você tem hoje, GPT, Cloud, aonde você pode pedir prompts para que ele consiga te ajudar a trilhar caminhos e hipóteses do perfil do seu cliente, mesmo ele não sabendo o que ele quer, ou mesmo ele sabendo o que ele quer. Eu não sei qual é o produto em si que você traz, mas que me parece que pela pergunta ele é um produto complexo, mas a complexidade está a partir do momento que você não consegue trazer o detalhe para o seu agente ou para o seu fluxo, tá? A gente falando em agente, em fluxo, eu acho que até um assunto interessante para a gente falar depois. Mas quanto mais de detalhes você trouxer da sua operação, na hora que você for treinar o seu agente de atendimento ou trilhar o seu fluxo de atendimento, quanto mais específico e detalhista você tiver, você vai chegar ao encontro dessa dúvida ou do que o cliente veio procurar do seu serviço. Fica um pouco abstrato, assim, o que a gente falou, né, Tiba? Mas não sei se eu consegui respondê-la, Eu mas acho que eu vou enfim. complementar. O que eu vou falar, É, acho que eu vou complementar, porque assim, Kelly, se você quiser, eu falo com você amanhã e te mostro exatamente como é feito isso na Nubia, por exemplo. É muito, assim, a exato, forma de fazer é simples. E aí a gente vai depender das informações que você já tiver, do que principalmente não vai poder fazer e tudo mais para colocar lá. E ao mesmo tempo, é exato. fácil a gente ficar estressando situações. Lembra quando a gente falava assim, antigamente, acho que se ela for nova, ela não vai saber, mas antigamente a gente falava assim: ah, é BIOS, é BIOS. BIOS era o sistema operacional do hardware ali, né? Ah, Sim, BIOS. Problema de BIOS, bichinho ignorante operando o sistema. E aí a gente tem que simular, quanto menos, como é que eu posso dizer, costume a pessoa tiver em interagir com IA, melhor. Então a gente simula pessoas que não têm costume, que vai falar absurdo, tá, 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 e aí a gente vai chegar num nível de acuracidade. Porque assim, outra coisa importante é o quanto por cento você acha que vai ser bom. Por exemplo, se eu conseguir atender 80% do todo com a IA, é ok? É ok. Mas se você tiver, por exemplo, que responder 10 clientes por dia, eu acho que aí já também não. Por dia não, desculpa, por mês, já não faz tanto sentido, porque eu imagino que você tem um ticket muito alto e você exato. tem uma demanda de quantidade menor. Porque a IA, Baixa. a grande vantagem da IA é que ela é escalável. Então, o que você ensinar para uma, ela vai responder para 1 milhão se precisar. Então, a grande vantagem da IA, eu acho, principalmente é isso. Você vai ensinar uma e ela vai responder como se ela fosse 1 milhão de agentes. Então, se você tem pouquíssima demanda, mas o valor alto, talvez não faça tanto sentido. Aí, eu sendo muito sincero, né? Mas tem que estudar o caso. Não sei se você concorda comigo e pode discordar, porque eu adoro quando Concordo. discorda. E você com certeza vai me convencer de que eu falei coisa errada. Se você discordar. Porque eu sou muito aberto, cara. Eu sou muito aberto a pessoas que têm argumento que me faça mudar minha opinião. Não, eu concordo. Você trouxe exatamente. Você complementou a minha resposta. Mas eu concordo, sim. Pronto. E se não concordasse, também não te convidava mais. Brincadeira, brincadeira. Você já é de casa, já é de casa. Agora vamos lá, para a última questão, que já dá 5 horas, acho que é rapidinho aqui, ó. Rigor regulatório ou experiência do cliente. Quando os dois batem de frente, quem cede? Por exemplo, se você é um diretor que está começando a estruturar a sua área de governança de IA hoje e pedisse um conselho para você. Se eu fosse o diretor e pedisse conselho para você, quais conselhos você me daria? Assim, ó? Vamos supor, entre agradar o cliente e seguir a lei aqui que vai ser. Vamos ser prático. É, E o conselho que eu daria para o Tiba hoje, diretor,
Faz um inventário de toda a automação que você tem e de tudo que toca o seu cliente. Faz o seu Pareto 80-20, tá? Não tem IA, você, enfim, ou a IA está lá rodando e você quer regulamentar ela. 80-20, entende os 20% que está fora de atuação, fora não tem um dono, que não tem curadoria, e investe nesses 20% de ação e de ajuste para para esse agente, para esse bot, tá? E estabelece um dono, que a gente falou aqui na conversa inteira. Aham, mais uma vez, o dono Exatamente. tem que ter Um um dono nome. disso, 20%, faz o inventário de tudo, todos os fluxos, de Cara, todas o bate-papo que você tem e, e foca nisso. O que é mais impressionante, é é, impressionante que o Pareto, nem existia IA na época do Pareto, mas o Pareto tá, cara, cara, acho que o o mundo foi feito Pareto, com Pareto, cara. Não desde é o meu possível. minha primeira cadeira de liderança, ele não sai de mim. Cara, a gente vai É encerrar isso. aqui. Agradecer muito, cara, a Rafael, sua presença aqui. A conversa foi para mim, top. Para mim ficar, cara, eu ficaria aqui mais 3 horas, de verdade, É, porque a conversa flui e a gente vai aprendendo bastante. Então, queria dizer que quem ficou até aqui, muito obrigado. A gravação vai chegar, o link. é, e chegou aqui uma pergunta, ó, queremos te conhecer. Gostaria de dar um papo one-on-one, ó, um a um, para aprofundar mais sobre o assunto tratado nesse webinar? Sim ou não? Por favor, responda sim, que aí a gente entra em contato com você. Obrigado, gente. Vai chegar aí no e-mail de vocês mais informações, né, da gravação e tudo mais. E a gente se vê no próximo Neo Talks, quarta-feira que vem. Obrigado, Rafael. Um abraço, tamo junto. Tiba, obrigado, Até obrigado a quarta. todo mundo aí da NEL, contem comigo aí. Tamo junto. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.